O líder do Campeonato Brasileiro, o time que se aproxima cada vez mais de mais um título, esteve em campo nesta tarde e noite e empatou fora de casa 1-1, Palmeiras, Atlético Goianiense, Dragão e Palmeiras. A gente começa a conversa sobre o Palmeiras, que encaminha a conquista, com a entrevista, um trechinho pelo menos, do que disse o técnico Abel Ferreira depois do jogo. É verdade, para vocês verem o quanto difícil é fazer um campeonato, um brasileiro. Parece que é fácil, mas não é. E nós vemos o quanto difícil é pontuar fora, ganhar fora, porque as equipas têm uma adaptação ao seu terreno muito maior, têm ajuda do seu público, que isso também ajuda. E, portanto, nós também já falámos sobre isto. Quando não dá para ganhar, o importante é continuar a somar pontos. Esse foi um dos nossos propósitos nesta competição. Mas, como disse ao teu colega há pouquinho, hoje não foi o nosso jogo mais inspirado, embora nós entramos muito bem no jogo, na minha opinião, muito bem, mas com o decorrer do tempo fomos perdendo rendimento e, na minha opinião, acho que acaba por ser, por aquilo que as duas equipas produziram, um empate justo. Eu acho que foi um bom resumo, né? Porque foi o jogo mais inspirado. Isso Não, nem de longe. Não tem essa altura do campeonato, não tem mal nenhum em admitir isso, né? Tá voando tão em céu de brigadeiro que a gente se acostumou a um patamar muito alto do Palmeiras, a um grau de excelência, e hoje passou longe. Assim, o primeiro tempo, você viu? Teve bola, Gomes em cima da linha, absurdo. Depois teve a bola que o Everton, essa aí, que o Everton salva cara a cara também, milagrosamente. E, no geral, assim, muitas individualidades também que costumam resolver os jogos pro Palmeiras abaixo. Tirando o Scarpa joga sempre bem, né? Esse é absurdo. Mesmo quando o time tá abaixo, ele tá no nível mais alto. Mas hoje, praticamente todo mundo do meio pra frente do Palmeiras pareceu uma rotação abaixo. Então, acho que dá pra ficar bem feliz com esse pontinho, né? A tranquilidade do Everton, né? Pra fazer a leitura correta do movimento. Nossa, você tem que ler o movimento do adversário. Você tá ali naquela posição tentando ampliar monstruosa o a defesa. E ele percebe onde vai e barra, né? Um negócio... o que os goleiros... Sensacional. O que os goleiros evoluíram é uma brincadeira. Agora, não foi o melhor dia. Eu vejo o Palmeiras numa corrida, quando a gente está no corrida no automobilismo, você tem um adversário que está 30 segundos na frente do resto, aí tem uma corrida lá atrás, um passa na zebra, o outro roda, um se engancha, o outro para. E ali você pode ter uma volta que não foi a melhor volta da corrida, mas você continua na frente. São só 10 pontos e agora faltam 21 em disputa. Então a diferença do Palmeiras é de quase metade. Então não existe 4 nada. jogos, independentemente do que façam os outros. E por que a gente fala na vantagem? A vantagem, sabe por quê? Porque é para usar. Se ninguém fala essa vantagem só para acumular. Vantagem você usa. Hoje o Palmeiras usou. Pontinho da vantagem. Mas acho que cabe um ponto só também. Não é que deu tudo errado para o Palmeiras, não esteve inspirado e empatou um jogo onde ninguém empata. Tem um time muito interessante do outro lado quando fecha uma linha de 5 ali e para o Palmeiras. O Palmeiras precisava buscar uma solução numa linha de 5. Não era o dia mais inspirado, mas também tem mérito do outro lado. E esse Atlético consegue jogar contra o Palmeiras. Quantos times, quando se topam apenas fechar contra o Palmeiras, não sabem o que é bola? Eles simplesmente entregam a bola e tentam contar com a sorte que aquele dia o Palmeiras não vai estar inspirado. O Atlético forçou. Eu acho que tem esse ponto também. E é muito do administrar, né? Não dá pra gente entrar aqui numa loucura de, rapaz, caiu de 12 para 10, o Inter venceu, fez 4-2, tem campeonato. Não, calma. Quando a gente fala que não tem campeonato, é porque vai ter Palmeiras perdendo ponto, mas vai ter também o time que está em segundo no momento, ali naquele revezamento, perdendo ponto. E esse empate aí, quando você olha para o Atlético Goianiense, carne assada, não é? Independente da colocação, o que faz quando joga em casa. E tá muito no roteiro, um jogo que não vai ganhar tudo até o final, talvez até confirmar o título. É difícil o Palmeiras perder. Acho que isso é o mais importante. O Léo falou das contas, né? 4 vitórias você resolve. Vitórias. Não, e os dois próximos jogos são em casa. Um clássico contra o São Paulo. Todo mundo vence tudo. São Paulo em Deu tão crise certo e depois que o Coldplay Avaí. cancelou os shows ainda por cima. Isso, vai jogar em casa. E os shows vão ser no Morumbi ano que vem. Então você tem o São Paulo em crise em casa. O Avaí está lá embaixo em casa. Sim. O Atlético Paranaense fora, mas às vésperas da disputa da Libertadores. Eu acho que assim, tem muito. Essa imagem que o Calçade desenhou aí da Fórmula 1 é muito boa. E acho que o Palmeiras chega nessa condição porque depois que foi eliminado da Libertadores, perdeu hoje os seus 2 primeiros pontos.
né? Desde que foi eliminado da Libertadores, tinha vencido tudo. Em condições muito mais complicadas, inclusive, do que o jogo de hoje. Porque teve jogo contra o Santos em que o Palmeiras marca o seu gol no momento que está com um jogador a menos no Allianz Parque, numa partida que nem estava jogando tão bem assim. Teve o jogo esfacelado fora de casa contra ninguém menos que o Atlético no Mineirão, que mesmo assim consegue vencer. Aí acho que o último jogo, que poderia já ser um jogo do relaxamento contra o Coritiba, o Palmeiras começa da mesma maneira que começou hoje, é bom que se diga. Acho que o Abel fez a leitura correta também nesse aspecto, porque o Palmeiras faz 15 minutos, 20 minutos muito bons e depois cai completamente, ao contrário do que aconteceu com o Coritiba. Mas aí eu acho que entra um pouco dessa vantagem, de fato, né? A situação continua sendo uma situação muito confortável, com 10 pontos de vantagem. E para destacar alguém, como disse o Léo, acho que os caras da frente, tirando o Scarpa, que jogou muito, os caras da frente todos estiveram um pouquinho abaixo hoje. Mas os de trás, né? A defesa que fez... Primeiro assim, a defesa do Gustavo Gomes, que aquilo é uma defesa, né? Uma defesa. Não é que ele salvou em cima da linha. Ele faz uma defesa de cabeça. O Murilo fez uma baita atuação além do jogo. O jogo do Murilo. Exato, além do gol, desculpa. Nossa! O Murilo jogou muita bola, muita, além De do novo, gol. né? É, de novo. Então, assim, uma dupla que... Murilo é aqui, que tava um monte de lista aí para mandar embora. Não, na verdade, esse nem chegou a entrar em lista de dispensa, né, Calçade? Porque ele não jogava. Ele chegou a ter a sua... Ele chegou esse ano. Mas ele chegou a ter a sua contestação, certas contestações em relação... Porque é isso, quando não vem aquele nome conhecido, aquela estrela e tal, o pessoal já olha, né, com um olhar meio Palmeiras, estranho. nos últimos 6 Grande jogos, temporada faz o disputou Murilo. 18 pontos e ganhou 16. Então, se alguém tiver a fim de arranjar algum problema, vai ter que E esperar mais uma é rodada. mais um jogo com gol saindo de Bola escanteio, de bola Ó, parada, todo jogo. Nós temos uma tela que mostra o recorte recente do Palmeiras. Legal. Olha lá. Jogos do Palmeiras após a eliminação na Libertadores e em quantos marcou em bolas paradas. São 6 jogos, Paulo. Em todos o Palmeiras marcou pelo menos um gol de O jogo bola da eliminação parada. marcou também, se não me engano. Foi? É verdade. Então, vai ver. Então, são 7. Veja a importância disso, né? O que isso traz de ponto e ajuda, se não traz, ajuda dentro do jogo, A ajuda coisa é ganhar tão ponto. importante. Hoje lá a gente está muito próximo do campeonato inglês, né? É um produto nosso aqui, transmitimos e tudo. É uma onda lá, o treinador de bolas paradas. Sim. Até a contratação de profissionais que tem que estar lá no LinkedIn do cara. Pô, eu sou especialista em bolas paradas. Porque resolve jogos. Então, às vezes, os gols saem lá na Inglaterra e o diretor de imagem vai buscar no banco de reservas O cara que treinou. o cara que treinou isso. Então, assim, ganha jogos. O Liverpool levou um treinador de lateral. Veja só, como assim, os detalhes estão fazendo toda a diferença. E um time que marcou 19 gols que nasceram de cobranças de escanteio no Campeonato Brasileiro. 19. Isso é o quê? É despejar a bola dentro da área? Coisa nenhuma. Então, eu acho que o mais Coisa significativo, nenhuma. talvez, Paulo, o mais significativo até do que... Claro que o número de gols no fim das contas, é o que você busca, é o seu objetivo final. Mas o mais significativo até, para você ver o quanto esse time trabalha esse fundamento, esse aspecto do jogo, é você pegar um jogo e olhar e juntar todos os escanteios do Palmeiras. Tá? Não estou nem falando das faltas. Tá. Os escanteios. Você sempre vai encontrar pelo menos 4 ou 5 alternâncias ali na batida de escanteio. Hoje mesmo foi assim. E sempre aquela coisa assim, quando o cara bate o escanteio, o Scarpa toca na bola, ou o Dudu eventualmente... Você tem 3 ou 4 jogadores fazendo movimentações que claramente são movimentações combinadas, são movimentações ensaiadas. Então, acho que essa é a prova de que existe um trabalho muito específico Paulo, nesse sentido. Arredondando aqui a conta, são 36% dos gols. É gigantesco. É demais. Porque é gigantesco. E faz parte do jogo. Ninguém fala isso para desmerecer um time ou desmerecer outro, como se a bola parada fosse algo... Assim, que pudesse... faz parte do jogo. É muito Só para trazer para a nossa realidade, você treina. a gente está semanalmente aqui. Não é frequente a gente parar para falar que, olha, o time tal fez mais um gol de bola parada numa outra movimentação. O Palmeiras a gente para falar, ó, puxou para cá, confundiu, aí traz o marcador passando por trás. Ou então aquela bola parada do jogo no Mineirão.
O Scarpa traz por dentro, o chute sai meio mascado, desvia no zagueiro, mas tem um trabalho de bola parada. Hoje, outro tipo de movimentação. Você nunca está repetindo assim, não, levantou a bola e tinha alguém ali. Levantou a bola e tinha alguém ali. Exato. E você não lembra de um debate assim com outro time. Você pode falar que o time tal fez 3 gols nos últimos 3 jogos, nos últimos 2 jogos. Agora, o Palmeiras, a gente está falando com frequência de uma movimentação que quase sempre não é repetida, pelo menos de um para o outro. Você pode ver semelhanças. Então, quando o Calça traz o número aqui, 36%... Eu fiz essa conta aqui com os 19 aqui do... Mas ele tem 53. Não, sim. Mas é um negócio assim, muito bem feito, muito cuidadoso, criterioso. Não basta querer treinar, é preciso saber treinar. O futebol tem essas especializações, né, cada vez mais. Não é uma bobagem. O treinador não consegue fazer tudo. Treinador ele é um administrador desses conhecimentos, dessas habilidades, por isso que comissão técnica dos caras, de todos eles, a comissão técnica muito bem preparada para você administrar. Eu preciso da informação sobre o adversário. Alguém vai estudar o adversário. Alguém que ele confie, que ele acredite. Você falou do Piquerez aqui outro dia, né, na entrevista, que foi impressionante. Ele, ao falar do Abel aqui, ele falou, a gente fica assombrado como tudo que ele fala que vai acontecer num jogo, acontece. Essa foi a frase que ele trouxe aqui. Quer dizer, evidentemente a gente está trazendo isso porque é tudo trabalho, né? A bola parada, o saber como o adversário vai jogar, o saber prever o que deve acontecer no jogo. Isso não quer dizer que você vai ganhar sempre, que você tem certeza da vitória. Mas você perde bem preparado. Exato. Você controla o máximo de variáveis que você consegue no jogo. O que pode estar na sua mão, você está preparado. Isso. É importante dizer só, o Rony tomou amarelo e não joga contra o São Paulo. Eu acho que assim, esse desenho interessante que o Calçade fez, essa comparação né, com a Fórmula 1, o jogo contra o São Paulo sai disso aí. Aí não tem. Isso aí é motivação própria. Exatamente. Nesse jogo ele vai ele vai lá atrás. A mochila da Copa do Brasil está nas costas ainda. Acho que tem. Até pela sensação de injustiça que ficou no Palmeiras, por como se desenhou aquele jogo. Esse jogo, assim, o Palmeiras vai entrar como se tivesse empatado em pontos com o São Paulo. Tem um adversário ainda meio que balançando nas cordas, não sabe se reagiu, se não reagiu. É a chance que você pode chegar para dar ali. Tem o Avaí em casa, depois do São Paulo, e sai para pegar o Atlético Paranaense todo reserva na véspera da Libertadores da América. Então, é um Atlético, são 3 jogos e o clássico é muito pesado. Ele está nesse contexto de legal. O clássico a gente esquece da tabela. Depois a gente vê onde é que ele vai continuar em primeiro, óbvio, né? Ninguém tira o Palmeiras dessa colocação. Mas o clássico tem outras coisas envolvidas. Já pegando a carona na Fórmula 1, então esse é o grande prêmio de Imola. A Ferrari está disparada na frente, mas Imola tem que ganhar em Imola aqui a casa do Acho que é um jogo especial até, assim, independentemente da questão da Copa do Brasil, de como foi, do inconformismo. É o São Paulo, né? É um rival importantíssimo, é um rival, como disse o Pedro, ainda tem um objetivo que eu considero pelo menos importante para o São Paulo. Eu sei que o próprio São Paulo parece estar com dificuldades de assimilar isso, de que o objetivo é importante. Mas é importante conseguir a vaga na Libertadores. Eu diria mais que importante, eu diria fundamental, cara. Exato, exato. Mas é que está difícil, né? As próprias falas, a gente vai falar daqui a pouquinho do Rogério Ceni e tal, não indicam isso. Então eu acho que esse é um jogo diferente. Só tenho dúvida, porque em geral, né, acho que assim, quando a gente tem times muito formados, e hoje o Palmeiras é um time que é muito claro, agora com a saída do Veiga, o Mike adotou ali a posição para ele e tem jogado muito bem no lado direito do ataque. Mas esse é um jogo que é difícil a gente prever quem vai substituir o Rony. Quem vai ser o centroavante. Ele tem Lopes... Deve ser um centroavante? Eu acho que sim. Navarro, Lopes, porque assim, não é que você tem... Se você tivesse o Rony jogando pelo lado, você ia dizer, não, pode entrar um cara de lado e o Rony vai ser deslocado para centroavante. Mas não. Hoje o Rony é o centroavante. Aí você tem o Navarro, você tem o Lopes, você tem o Merentiel e, para alegria do Dimas, eu vou citar, evidentemente ele não pode ser o titular. Ele o Dimas pôs aqui embaixo. O Hendrick. É claro que se fizer uma enquete... E o Dimas não está em dúvida, ele afirma, pode escalar um dos 4. Pode escalar, não debate, isso está posto. Se fizer uma enquete com a torcida, você acha que vai dar o quê?
Claro. Aí é fácil, né? Agora, de 0 a 10, qual a chance do Abel fazer isso? 0,5, vai. O Hendrick ser titular? Zero. Eu acho, se ele fala tanto em preparar, em não dar peso, em Ele dosar... não entrou hoje, quer dizer, ele entrou num jogo com um contexto muito específico. Vai entrar na boa. Aliás, Tá certíssimo, Tá bom, Palmeiras. tá ótimo. Tá certíssimo. sabe que eu fiquei pensando? O Hendrick acho que até entrou bem, assim, para todo o contexto. Mas ele perdeu um gol logo depois que ele tinha entrado na partida contra o Coritiba. Eu fico imaginando qual teria sido, né, a reação geral. Claro que não ia ninguém apontar o dedo e crucificar o garoto, mas se ele perde aquele gol no contexto do jogo contra o Santos, por exemplo. Então, acho que assim, isso é a prova de que o Abel esperou o momento certo para lançar o garoto. Colocou num jogo contra o Coritiba, que estava 3-0, um jogo em que se ele perdesse o gol, como ele perdeu, né, no momento que ele entrou, não ia ter problema nenhum. Se fizesse um gol, também daria dor de cabeça. Como não? Não, e o segundo, Nossa, né? Que ele... O Dimas estaria na porta da casa do Abel. Agora, O Dimas disse que o primeiro gol do Abel é no Clássico. O Dimas falou. O gol do Hendrick. Eu tenho dúvidas até se numa situação, o jogo pode acontecer parecida ao do Coritiba, uma vantagem do São Paulo, do Palmeiras sobre o São Paulo no Clássico, se ele colocaria o garoto... Eu acho que vai para sentir um pouco. Por ser o São Paulo. Não, eu acho que a coisa encaminhada ou resolvida, o São Paulo fragilizado, é bom que se diga, não é um 2-0 de início de segundo tempo. Eu acho que ele colocaria para também aproveitar o que ele pode dar ao Hendrick. Será? Resolvido ou não? Nos momentos em que ele puder colocar, talvez ele coloque. Mas acho que os momentos vão ser esses, né? De jogos já encaminhados para a vitória. Entendo o que o Calçade está falando. O jogo do São Paulo é um jogo diferente. Mas se você tem a encaminhada a vitória... Mas também é um diferente para o bem. Eu acho que pode ser ser um diferente para o bem. Resolvido. Sente um pouquinho. O Abel... Eu acho que ele vai acabar escalando o Merentiel, se tivesse que chutar aqui, mas é um chute. O Abel colocou, falou, vamos parar de me encher de uns 6 meses, então vai lá, joga contra o Coritiba. Eu gostaria de fazer uma pergunta a mim mesmo, tipo, uma palaiada, né? Você vai dar uma auto-entrevista. Seria Gustavo Scarpa o melhor jogador do campeonato até aqui? Eu respondo sim. Sim. Cara, eu assistindo ao jogo hoje, e vocês iniciaram de maneira brilhante aqui a análise, dizendo, o Palmeiras do meio para frente, fora o Scarpa, porque esse está sempre... Cara, é impressionante o nível que ele mantém. E ele faz, assim, um pouco de cada coisa e muito bem. Eu ia falar exatamente isso. Não é isso? Isso, sim. O Gustavo Gomes também, cara, a defesa de hoje é absurda, assim, mas queira ou não, na hora você vê o cara que está resolvendo os jogos. A gente chama de defesa. Porque Sim, em geral a gente não chama, né? Sim, não, foi absurdo. Foi uma defesa mesmo. E ele também contribui com gols super importantes, né, nessas jogadas aéreas, mas, cara, quase todo jogo tem gol ou assistência do Scarpa, quase todo jogo. Então, assim, tira os gols com participação do Scarpa do Palmeiras, eu não sei nem ele tá louquinho para levar uma bola de prata para a Inglaterra. Né? E joga do lado, e joga agora. Olha se ele vai levar de prata de ouro, hein? Né, também. Então, é isso, ele jogou já de... Porque ele joga também... Teve um momento que o Dudu jogava pela direita, ele jogava pela esquerda. Isso. Aí, quando o Veiga machuca, ele passa a jogar pelo centro. Teve um momento que ele jogou pela direita. Na ala esquerda. Bom lembrar que ele já jogou como lateral esquerdo, jogou como ala esquerda. Os primeiros elogios do Abel ao Scarpa, quando o Abel chegou aí em novembro, foram o Scarpa lateral. Que ele brinca com o Tite. Ele fala, poxa... Ele foi um dos primeiros elogios do Abel, até um outro jogador, e ele elogiava ali. Mas o Scarpa. Sabe o que é doido, Calçade? Que eu já ouvi isso de gente próxima ao Scarpa, e era de fato algo que se colocava sempre em relação a ele, que ele sempre teve qualidade técnica muito apurada, sempre, né, qualidade com a bola nos pés, mas que faltava ao Scarpa competitividade. Faltava aquela coisa da faca nos dentes, de querer ganhar todo jogo, de querer estar em cima das... E hoje... Não é fácil botar isso no jogador, hein? Então, é uma loucura. Assim, e hoje ele é um exemplo nesse aspecto também. Eu acho que o ambiente aliás, ele saiu molda da muito. Vida hoje, né? Eu acho que o ambiente molda muito, ajusta muito isso. Era muito falado isso sobre o Scarpa quando ele surge no Fluminense, quando ele está no Fluminense. Hoje não, quando ele está no Fluminense. E não era um ambiente competitivo, não era um ambiente vencedor como é esse do Palmeiras. E você, em algum momento do Palmeiras, você poderia debater isso e não faltava também. Só que aí ele começa a ter um protagonismo, a ter uma participação nesse Palmeiras atual, que a gente vai falar daqui a muitos anos como era competitivo em todas as frentes. Eu acho que sobre a pergunta do Paulo, que o Paulo se fez, já respondeu. Auto-fez. Foi uma bela resposta. Eu acho que está muito claro que ele foi o grande jogador do primeiro turno. Eu concordo com ele. E ele vem sendo até aqui
o grande jogador do segundo turno. Na reta final, o que ele fez hoje que o time não é brilhante, por que não seria, né? O Calça falou de levar a bola de prata para a Inglaterra. De ouro, né? Eu acho que ele vai posar com aquela foto, né? Sai com as duas abraçadas, assim. Eu não sei, não posso, se soubesse também não poderia dizer como é que está a classificação deles, né? Assim, quem vai levar, quem não vai, mas que ele está competindo, não tenho a menor dúvida disso. Ele estava na frente, né? Quando a gente divulgou a última parcial. A última, vamos ver agora. É que eles pararam de dar os números para saber o tamanho da vantagem, né? Eles deixam vai entregar ouro. Mas assim, quando você fala que ele mudou a forma de competir, ele só vai para a Inglaterra por causa disso. Dessa mudança. Você pode ter o talento... E agora vai ter de competir lá, porque o Forrest... Vai ter que fazer milagre. Ele teve aqui outro dia no ESPN, eu até perguntei para ele, você tá vendo, você acompanha? Ele falou, olha, estou vendo e vejo um pouquinho de flashes. Não vejo jogos, assim, é melhor não. Né? É melhor não, mas ele vai chegar num time que ainda está lá estatelado lá embaixo, né, na última posição. Contratou muitos jogadores e talvez agora consiga chegar alguém. A vantagem dele, se é que isso é uma vantagem, depende como vai ser analisado, é que talvez ele seja tá chegando um jogador novo aí. Vamos ver. Vou dar um exemplo. Bota para jogar para ver se dá uma... O Ederson, ex-Corinthians, chegou, o Léo sabe bem, a Salernitana na temporada passada e foi, sem sombra de dúvida, salvou o time na primeira divisão. Principal jogador ao salvar o time e não permitir o time cair. Foi uma façanha. Foi uma façanha, porque parecia impossível num determinado momento. Até tinha o Ribéry, né, que não jogava, tal, mas assim, foi uma façanha. E o Scarpa vai ter que... E foi para a Atalanta. E o Scarpa vai ter que chegar meio que fazendo isso, né? Embora a diferença de pontos seja bem menor em relação a escapar do rebaixamento. Se depender do Lingardinho, vou te contar. Eu sei que o Paulo Andrade é fã, mas... Não tá legal. O apelido Lingardinho veio daqui, na verdade. Lingardinho Gaúcho. Mas assim, e tem uma outra opção que eu acho que pode acontecer. Ele, mesmo com o time caindo, ele se destacando nesses 4 meses, 5 meses, a ponto de ele permanecer na primeira divisão, em outro clube. Isso costuma acontecer também, né? Foi o que aconteceu com o Ederson, justamente. Ele jogou um pouquinho nessa Salernitana e foi para Atalanta. E o que ele, Scarpa, disse foi que o Forrest é do mesmo dono do Olympiacos. Ele poderia ter ido para o Olympiacos. E que eu, conversando com o Abel, ele falou, cara, vai para a Premier League. O Abel? Vai para a Premier League. O Abel falou isso para ele. Não, vai contou isso no aqui, gente. Foi. Não, vai para a Premier League, cara. Acho que com essa ideia, né? Cara, você está na principal liga do mundo. O último da Premier League fatura mais dinheiro que o primeiro da Série A da Itália. Me pareceu uma coisa, tipo, não é mais sobre o viver aqui ou viver ali. Aproveita que dá para viver bem na Inglaterra e você vai estar jogando na Premier League. Tipo, é uma coisa meio... Você pode estar lá você hoje. Então, acho que era um pouco disso, esse papo. E é engraçado que sempre que eu vejo o Scarpa conversando de uma naturalidade, como abre o jogo, não, eu falei com o Abel, porque o Abel não sei o quê, o Abel... A gente vê muito pouco isso hoje, muito pouco. E... Acho que tem muito da cabeça do cara, não sei se em campo, mas no entendimento, como absorve, como não sentiu atrás. Acho que a própria motivação dele... Até a ida dele. Então, acho que a ida dele não é... Claramente, acho que ele deixou claro em algumas entrevistas, nem é uma questão esportiva. Ele queria morar na Europa, quer dizer... Então, assim, é um cara, nesse aspecto, diferente do que a gente está acostumado a ver por aqui. Eu não estou elogiando ou criticando e tal, mas se é melhor ser esportivo, se é melhor não ser... Mas é um fato, quer dizer, então ele é um cara que queria ter essa experiência de morar e jogar na Europa. É no mínimo curioso, é de parar e ouvir. E ele vai com uma idade que já não é normal. Você ir para a Premier League, ele está com o quê? 26 anos, né, se não me engano? Acho que é 28. 28? O Scarpa já... Então, 28. Então, assim, realmente é impressionante, porque hoje em dia isso não acontece. É uma concessão especial para jogar lá. Ele vai sair do primeiro para o último. Essa é a troca que ele vai fazer Mas é o que disse o Paulo, se ele for bem ele tem que ir muito bem, porque ele tem meio turno, tem que ser aceito, chegar para jogar. Aquela coisa da adaptação, né? E chegar e ser colocado como titular, né? Que ele vai ter um período de parado de Copa, só que seria legal ter contato já com os seus futuros colegas, porque ele entraria em férias. Aí ele vai ter que... Se ele parar mês de férias, ele está ferrado. Até ele vai fazer pré-temporada, acabou a temporada dele. Mas eu acho que a Copa pode até ajudar, porque aí acabou aqui, né?
Aqui acaba. Sim. A Copa acabou. Acaba dia 13. Pega a malinha, põe nas costas e vai treinar lá. E ele tá... Só vai receber antes a bola de prata e, se for o caso, a bola de ouro. Só que será papai. Então ele até falou que o filho dele vai nascer na Inglaterra. Vai ser papai, então tá, a vida também... E só para uma mudança legal na vida. Se eu não estou enganado, ele chega com 29, que ele faz logo no comecinho de janeiro. Comecinho, dia 5 de janeiro. 5 de isso. Então, já chega com 29. Legal que a gente vai assistir ele aqui. Vai. Opa! Ele aqui. O Lodge tá lá, né? Tem pelo menos um brasileiro para dar uma força e tudo. Ajuda, né?